Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui com mais um Sala Aberta. Eu sou a Sabrina Jardim. Tatiana Santos. Eva Oliveira. E sejam muito bem-vindos, então, né? Hoje o nosso assunto é um pouco sério, né? Um pouco não, eu acho que, na verdade, é bem sério, né? Bem tenso. E nós pensamos, inclusive, muito durante a semana como nós iríamos abordar, né, o tema de hoje. E foi complicado, assim. Nós vamos falar sobre essa mega operação, então, lá do Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho sobre a CPI do... É do crime, né? CPI do crime. E vamos tentar entender um pouco também o que isso tudo tem a ver com a educação. Será que tem a ver com a educação também? Então, nós vamos entrar nesse mundo aí. Eu convido vocês, então, a participar desse momento conosco, refletir um pouco e, quem sabe, aí a gente chega a algumas conclusões e algumas soluções, né? Para esse tipo de coisa. Obviamente, não estou falando só lá da esfera do Rio de Janeiro, mas eu acredito que em todos os lugares, né, onde a gente tenha a violência, infelizmente, predominando. É isso mesmo, pessoal. Boa noite. Já comenta, curte, compartilha. E nós gostaríamos muito aí dessa noite de termos comentários, reflexões e a visão de vocês sobre um assunto que ele mexe tanto com a razão quanto com a emoção. Então, durante essa semana, antes de nós abordarmos isso, nós conversamos com bastante pessoas, inclusive de diversas áreas, para entendermos qual era a visão dessas pessoas, a que está do lado de lá, a que está do lado de cá, as famílias, os adolescentes. E nós vamos tentar aqui, então, trazer essa reflexão para que nós, além de cidadãos aí, percebamos que tem muita coisa errada. Na verdade, eu até não queria usar essa palavra, mas é essa. Tem muita coisa errada no mundo, a maneira como se muitas vezes são feitas as coisas, enfim. Então, isso a gente traz de coração aberto hoje aqui, depois de todas as reflexões que se fez com as pessoas e conosco aqui, que a gente também, antes sempre de trazermos a bancada para a população, a gente primeiro conversa um pouco sobre tudo isso. Pessoal, é de sala aberta mesmo hoje. A gente está abrindo a sala para dialogar sobre isso. Mas antes da gente começar a entrar nesse clima aí, eu quero convidar minhas colegas aqui para nós agradecermos, então, os nossos patrocinadores, né? Mandar um beijo aí especial para Alessandra Rocha, laser terapeuta, lá no Instagram. Entrem lá, deem uma força também para Alessandra lá, dando um like lá. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu, inclusive, estou precisando ir lá na Alessandra, marcar urgentemente para fazer a minha sobrancelha lá com ela. Para NC Store, então, também, artesanatos da Dona Nívia Cristina, que transforma o crochê em arte, em amor. E também a gente quer agradecer, né, o patrocínio também da @Cuias da Rê, né, que é as cuias maravilhosas lá da nossa colega, né, e ajudar também, né, o empreendimento das mulheres, né, mulheres ajudando mulheres, né. Isso aí, mulheres que se enxergam, Isso mulheres aí. que se apoiam. Se apoiam, mulheres que se apoiam. Isso aí. Então, pessoal, é o seguinte, eu vou começar assim, né, temos que começar o assunto e já vou, então, falando aí da CPI do crime organizado, que foi proposta em fevereiro, conseguiu 31 assinaturas e o Partido dos Trabalhadores não assinou nenhuma. Ou seja, isso já mostrava o desinteresse do governo em tratar do problema. Pessoal, e agora com a Operação do Rio, o tema volta com tudo, né? Mas parece que o governo só reage quando o caos já virou tragédia, né? Então, assim, realmente chamou muita atenção isso. Quando eu li sobre esses votos, 31 votos. E por que, né, o partido ali que está aliado ao governo, nenhum voto a favor? Me levantou uma dúvida, sabe? Pois então, né? Enquanto isso, as comunidades continuam reféns, né? Do medo e do silêncio, né? Porque realmente tudo fica um silêncio, não se sabe nada, né?
As pessoas ficam com muito medo, o que deve fazer, o que vão fazer, o que tem que fazer, né? E a gente pensa também aí nessa parte, né, que acontece aí com os jovens, né? A família, todo mundo, né, fica com medo. E tudo que aconteceu, né, a gente também para pensar e para pesquisar. Eu fiz uma pequena pesquisa, né, em questão de a idade, tudo, né? Tinha jovens, né? Muitos jovens. Tinha meninos também de 14 anos, né? E fica uma reflexão mesmo, que nem a Sabrina falou, né? Uma reflexão muito forte sobre tudo isso que aconteceu, né? Eu acabei não assistindo depois o programa lá do domingo, né? O que termina lá o domingo. Aquele que a gente é acostumado a ver no domingo. Eu não assisti, eu sei que vocês assistiram e sei que isso gerou bastante, né? Assisti tudo. Deu bastante Ibope. e, né, não, e uma noção maior até, né? Eu acho que eles cobriram muito bem, né, o que de como aconteceu. funciona, né? E como funciona o crime organizado Pelo também. pouco que a gente chegou a conversar até durante a semana. Vamos entrar, então, falar sobre a mega operação e vazamento, né? Eu anotei aqui, o ministro Lewandowski disse que o governo federal não foi avisado. Enquanto o diretor da PF, o Andrei Rodrigues, garantiu que foi comunicado. Então, alguém tá mentindo, né? Eu acho que algo não está certo nessa história. E aí nós temos a situação lá do Pará, que o governador, lá, o Helder Barbalho, do MDB, ele pediu, né, que entrasse lá em estado lá de GLO por causa da COP30. E aí o governo concedeu, o governo aceitou. O que me parece, tá? Isso é uma opinião minha. Não sei se vocês concordam, mas o que me parece? Me parece que já que tá tudo como tá, tudo oriçado, eu imagino o nosso excelentíssimo ligando pro governador e dizendo assim: ó, seu governador, tu me pede aí que eu vou te conceder, porque eu não posso pegar e dizer, vai ficar feio, vai pegar mal pra mim. Não, até porque os dois são, né, aliados. E aí ele vai lá e liga, pede e concede. Por que para uma operação tão séria quanto aquela, e eu não estou dizendo que a COP30 não é séria e não é importante, claro que é. Mas vamos partir do princípio que ela já começa errado, quando eles decidem o local onde vai ser feito. Um local onde não tem infraestrutura, hotéis e tudo mais para receber chefes de Estado, segurança para tudo isso. Então, vai haver uma baita de uma mobilização para ficar o negócio meia boca. Me parece muito estranho. E aí, para uma operação de grande porte, para entrar dentro do complexo do Alemão, a gente já tem uma outra história, né, do complexo quando foi tomado e tudo. Sim, 2010. Isso, quando foi lá pacificado, lá uma parte e tal. E aí uma operação desse tamanho não é negado. E não foi só o Andrei, esse da PF, que falou, o próprio governador lá falou também, né? E o prefeito também, do Rio de Janeiro. E como tu falou, né? A Tati também tinha dito, né? Que aí tá o quê? Que tu não queria falar aquela palavra, coisas erradas, né? Tem algo errado, né? E tu sabe que o que me chamou muita atenção é que teve 18 horas de tiros sem parar na comunidade. Tu imagina? 18 horas de Imagina tiros. o trauma coletivo. Isso é um trauma Exatamente. coletivo. Começou às 6 horas da manhã e foi até às 22 horas, sem parar. Aí eu te digo. E onde é que todo mundo estava escondido? O que aconteceu com a comunidade? Onde é que estava a comunidade? Né? Então a gente fica preocupado em sentido disso, né? Do trabalhador, né? Do trabalhador, das escolas. Da pessoa que não as tem escolas, nada né? a ver com, diretamente, não tem Exatamente, nada a ver, né? as escolas, né? E também, o que acontece? Pelo que eu percebi ali, eles falaram que eles
primeiro momento, a operação era simplesmente para pegar realmente ali quem eles estavam à procura, né? Tudo bem, estava à procura ali. Mas o que aconteceu? Não foi só isso, né? A gente teve colega mesmo lá na escola que relatou que parou trem, parou Uber, metrô, parou tudo. Parou tudo. Não foi só essa questão ali na Serra da Misericórdia ali. Foi uma questão que parou tudo, né? Então daí entra isso que a Tati falou, né? Teve coisa errada aí, né? E o Brasil, não tem como, assim, o Brasil não estar nesse período sangrando. E sangrando, que eu digo, porque é um estado do nosso país, é uma imagem que se passa lá fora, repercutiu isso mundialmente. E essa mega operação é complicado porque, assim, às vezes, eu não acredito, Tatiana, que para resolver essas questões de lá, do Rio, e não só do Rio, do mundo inteiro, que o poder público só se manifeste muitas vezes dentro das favelas e das comunidades desta maneira. Eu não estou dizendo que não. O pessoal vai dizer assim, não, tu quer, então tu tá protegendo, porque a galera é muito assim, ou tu é esquerda, ou tu é direita, e aqui eu vou mandar um abraço para o meu amigo Giovanni Bill, que é aquilo, a gente tem que aproveitar o que está em todos os lados, independente de partido, independente de qualquer coisa. Então aqui o que eu estou falando é a questão das comunidades e das favelas receberem esse tipo de visita, e esse tipo de visita ser muitas vezes a única maneira que essa população conhece o poder público. Enquanto eu acredito que as comunidades, as favelas, enfim, têm que conhecer o poder público, sim, mas na saúde, na estrutura, no acesso, na oportunidade, porque assim, hoje, no dia de hoje que nós estamos gravando aqui, meninas, a coisa já está totalmente reorganizada. O que não está reorganizado é a estrutura da favela e das comunidades, que continua a mesma, sem acesso. E como é que eu mudo a mentalidade? E aí eu entro no que você comentou agora, recém, Eva, que são justamente a idade desses jovens. Ou seja, a biqueira está ali chamando. Vem a mim, vem a mim, vem a mim que eu te dou esse acesso e essa oportunidade. Então, eu não acredito que não tenha que ter operações, eu não acredito que os policiais não devam entrar, que não deva ter investigação. Não, nós estamos colocando aqui uma questão para o poder público do Rio de Janeiro, e não só do Rio de Janeiro, do mundo inteiro. Essa é a única maneira dessas comunidades com maior vulnerabilidade social, sem estrutura nenhuma, sem acesso nenhum, conhecerem o poder público. E eu deixo essa reflexão, quero que vocês comentem, ou vocês acreditam que o poder público pode sim ter acesso a esses lugares com uma outra maneira? É apenas isso que eu estou colocando. Não falei aqui em morte, não falei aqui em nada. Só estou aí contestando isso. Essa é a maneira correta? Quando o poder público larga o pessoal à própria sorte, a gente não tem como saber realmente o que vai acontecer, né? É uma situação onde a gente não consegue prever o futuro. Agora, quando alguém, representante do poder público, alguém que esteja lá, que tenha voz, né, e que tenha condições de chegar nas verbas, inclusive para incentivo e tudo, vai e faz o que tem que fazer, como foi o exemplo lá do nosso último episódio, onde o vereador, eu vou citar o nome mesmo, o vereador Giovanni Bill nos contou aqui, e obviamente a gente sabe que isso é verdade, é fato isso, né? Ele contou a história de que ele foi fugir da praça lá da Chico Mendes para ir em outra pista de skate lá do IAPI, porque lá não tinha condições. Hoje ele tem um trabalho lá maravilhoso, uma pista de skate, tem o projeto Seja Livre, né? E lá ele realizou, ele foi para a área, para a esfera política e fez. Aí
trago de novo, vão dizer que lá vem a chorona falar de novo da praça lá da frente da casa dela, mas trago de novo o mesmo exemplo, que chegou um cara que teve a vida mudada pelo futebol, conseguiu uma verba lá e fez, e toda a pompa e fez, e aconteceu lá de mídia e tudo mais, né? Virou pavão lá na frente, porém depois não foi ver se essa praça realmente ela está... Hoje na vinda aqui para gravação, a Eva viu, passou comigo lá na minha casa, viu como é que tá. É um monte de bloquinho de concreto atirado no chão, assim, e é isso aí, é o que temos. E também entra essa questão que eu vi, que eu até anotei, que o que eles falam, o que eles relatam. Porque não tem nada na comunidade, né? O que vão fazer para os jovens? O que vão fazer? A única coisa que eles disseram é que eles têm que recuperar o território para poder fazer algo para a comunidade. Como é que tu vai esperar, né, recuperar um território para te dar alguma assistência para um jovem que está saindo ali da escola, tá? Terminou ali o fundamental, às vezes nem vai pro médio. E aí tu fica que nem o deputado, que nem o vereador falou. Vem a minha, a turma tá lá né? aguardando. Se tu não tem esse apoio, como é que fica? Claro que, Eva e Sabrina, nós não vamos, mesmo dando a estrutura, o acesso à oportunidade e tudo mais, mudarmos a personalidade, o pensamento de todos. A escolha. Até porque todos nós temos nossas escolhas e o nosso livre arbítrio. E aí, o que acontece? Só que muitas pessoas mudam a mentalidade, sim, quando tem oportunidade, quando tem acesso. Eu também sou uma cria de vila, sou da Vila Bom Jesus também, como Bill. E o que a gente foi procurar? A gente teve a graça de termos oportunidades. E ali nos agarrarmos, cada um à sua maneira, mas isso é o que precisa existir. Porque assim, vendo as famílias, muitas famílias durante essa semana, dando entrevista e falando sinceramente, olha, ele foi bem educado, nós não tínhamos muita coisa, ele tinha o que comer, eu era feirante, mas para ele não estava bom, ele queria outras coisas. Sim. Então, não é a todos que a gente vai chegar, não adianta. Às vezes os pais educam, a gente sabe como é que é isso, e vão enveredar para outros lados e a gente não vai ter o que fazer. Agora, quantas crianças que estão lá sonham em estar numa escolinha de futebol? Quantos musicistas existem lá que muitas vezes aparecem depois e saem para fora do Brasil, quando se tem projetos com ONGs, quando se tem parcerias do Estado e dos municípios? Quantas ginastas, através do esporte, que a Sabrina sempre cita, e é uma verdade, o esporte muda vidas, ensina muita coisa. Ganhar, perder, lidar com frustrações. Isso. E Socializar. aí, o pessoal não tem, muitas vezes, como a Sabrina acabou de falar, uma pracinha. E aí, os pais estão lá batalhando, humildes, porque o que acontece? Os pais lá no Rio de Janeiro, que é o nosso exemplo aqui do momento, saem da Zona Norte e vão para a Zona Sul. Então, eles descem o morro para ir lá prestar serviço para o pessoal. Mas e por que o poder público não pode prestar um serviço para esse pessoal que foi corrido para essas favelas? E é isso que eu estava comentando com vocês hoje. A história das favelas do Rio de Janeiro e dos morros, ela já começa triste. Ela já começa muito triste. Então, assim, aqui não se está falando, aqui é polícia e ladrão. Não. Aqui se está falando de poder público e de como eles resolvem as questões. E a minha pergunta para vocês aí de casa é: tá resolvido a questão no Rio de Janeiro? Ou só abafou porque o príncipe William foi lá visitar. Sim. Tá resolvido? Eu quero saber isso. Tem que estar resolvido, então. Tem que estar totalmente pacificado, tem que estar sem nenhum problema, sem nenhum tiro para a comunidade. Comunidade que não tem nada a ver.
Esse que eu quero saber. Ou ficou lá um monte de corpos, perdemos policiais, jovens policiais em início de carreira. Porque assim, gente, o cargo fica, meu governador. Mas e os filhos? E a mulher? E a família desse cara? Quem é que ocupa esse lugar, governador? É você que vai lá? Essa é a minha pergunta. Para o governador, para os vereadores, para os deputados, para os senadores, porque os bandidos realmente estão lá em Brasília. Ou estão ocupando lugares de destaque aqui no nosso estado e pelo mundo afora, sendo vereadores, sendo deputados. Claro, pessoal, que aqui eu não estou colocando todo mundo também. Já vão dizer, não, a Tatiana é ignorante, ela não entende nada de política, ela está botando todo mundo. Não é isso. Escutem bem o que eu estou falando, antes de saírem falando. O que eu quero dizer é que lá no Rio, nessa mega operação, não saiu ninguém preso e nenhum colarinho branco de lá. E como é que essa droga entra lá? Como é que esses fuzis, como é que se faz uma fábrica de fuzis? Que essa fábrica de fuzil só não tem o logotipo da empresa americana. O resto tem tudo. Desde Para mim, vocês vão me desculpar, mas isso para mim vem de jatinho particular. E quem tem bastante jatinho particular aí que passeia para lá e para cá, a gente sabe quem são. Então vamos parar de tapar o sol com a peneira, de se fazer de história da carochinha, que a gente sabe que vale muito mais coisa aqui do que essa mega operação. Ano de eleições agora em 2026. Muito bem lembrado. Então ninguém se atentou para isso, ninguém comentou isso, fica, é uma chacina, ou tá certo ou tá errado. Mas o conteúdo mesmo da história toda ninguém fala, fica por cima. Exatamente. Agora a discussão vai ser lado A ou lado B. Tu defende sempre, a polícia ou tu mais defende o ladrão. Agora fácil. botar o dedo realmente na ferida. Não, vamos sentar, vamos abrir essa ferida aí, vamos limpar ela e vamos deixar ela cicatrizar de verdade. Nada, né? Eu vou dizer para vocês, como eu gostaria que o nosso amigo Felca agora largasse uma bomba dessa, viu? Meu querido, um abraço para ti. Pensa nisso. Largue um documentário, largue uma bomba dessa com a realidade do que realmente acontece nesse país. Tá? Será muito bem-vindo, bem quisto, bem olhado por todos. Tá? Porque é isso que a gente está precisando. É só isso. Não parar de mentir, parar de se enganar. Parar de achar que resolveu. Não resolveu. Desculpa, eu não posso falar palavrão agora ainda, que não dá. Mas enfim. E vamos para a Ponte de Paris. E para os políticos, vamos ver, né? Eu acho que chega da gente pegar e ficar discutindo se a educação vai dividir, vamos separar município, estado, não sei o quê. Gente, a gente precisa de investimento na educação, a gente precisa de investimento nos esportes, a gente precisa levar essas crianças durante o dia todo, estar com eles ali, dar condições para eles se desenvolverem no esporte. Quantas vezes a gente vê em épocas de Olimpíada, e ano que vem nós temos, né? Tem. Quantas vezes a gente vê... ano que vem é Copa? Que vem temos Copa do Mundo também, então... Brasil, país do futebol, quantas vezes a gente vê ginastas, esportistas falando que eu trabalho com isso, mas eu também tenho um segundo emprego porque só do esporte eu não consigo viver. Gente, pessoas que vão representar o Brasil fora, não conseguem viver do esporte. E aí nós temos exemplos aí de outros países onde os estudantes, eles chegam a estudar por horas para conseguir ganhar uma bolsa de estudo, né, através do esporte para entrar numa faculdade. E aqui a gente está pouco se lixando para esporte. Para esporte e para educação, né, Sabrina? Porque vamos parar de mentir também, que é uma outra situação. Aqui no Brasil a gente está assim, professor finge que ensina, aluno e não porque a gente quer fingir que ensina, vou deixar muito claro isso aqui. Os profissionais são muito competentes e eu vivo dizendo, como em toda profissão, claro que a gente tem os maus profissionais, mas muito pouco nessa área. E eu já tenho aí mais de 16 anos na área. Então, a gente acaba fingindo que ensina devido à burocratização e agora o que estão fazendo conosco é tudo na base de um dinheirinho. E vamos me desculpar, seu ministro,
o secretário, que seja, é pouco para valorizar um professor. É pouco, achando que com 14º salário, achando que com uma gratificaçãozinha aqui, outra ali. Coloca no salário, então. Coloca no salário e eu vou te respeitar. Agora, vamos parar com essa mentira que a educação está boa no país, que temos que elevar os índices de DEB, enquanto se finge que se faz uma inclusão que não é feita. Bah. Se coloca empresas... as parceirizadas. Esse termo o pessoal adora. Eu não quero parceria, eu quero qualidade. Que eu tenha que fazer o serviço sozinha, mas com qualidade. Ou que coloquem realmente empresas que sejam sérias, que façam aí realmente as capacitações necessárias com os colegas e conosco também, né, Sabrina? Porque a gente precisa de mais capacitação. Todo momento as coisas estão mudando, né? Sim. Como professora também. E tu sabe que, tu falando tudo isso, eu lembrei de uma coisa que eu escutei de uma colega minha, tá? Muito legal, assim, que ela falou, que ela disse assim, ó, que quando um aluno vai para a escola, ele vai com 2 mochilas. Uma mochila é do material dele, pessoal, que às vezes a gente sabe que também não tem. E a outra mochila é a história dele, a vida dele, o que ele passou à noite, o que ele passou naquela manhã para ele estar naquela escola, né? E o que a Tati falou também é para a gente refletir muito sobre a questão do abandono, né? Abandono em geral de tudo a gente está falando, né? Abandono de tudo, em geral. É que nem tu falou, a gente não tem lado nenhum aqui. Não, o lado temos, da nós educação estamos refletindo e o sobre. lado humano, né? Porque o que acontece? Que nem a gente voltando lá pro Rio de Janeiro, que é o que está acontecendo, né? Eu não aguento mais ouvir as pessoas falarem. Tá certo? Tá errado? Não, porque foi isso. Gente, Não é essa discussão. é que nem tu falou, não é isso. Não é essa. Não é Não isso. é essa. Eu me coloco muitas vezes no lugar, tá? De um familiar de ambas as partes. São pessoas. Ambas as partes, entendeu? Porque, por favor, né? Um policial, eu estava também ali pesquisando, não ganha seus milhões assim, Não. para dar A peito vida. à frente ali, a vida, né? Para salvar alguém, para resolver algum conflito. Claro que são muito bem preparados, porque eu pesquisei para ver, são muito bem preparados. Mas o que adianta ser preparado Mas aí se... é que tá. O que adianta ser preparado se vaza a operação? E para as coisas? fuzis que Exatamente. vão além do Exatamente. colete, a prova de bala. Exatamente. Né? São muito bem Exatamente. preparados. E isso me trouxe agora, Eva. Semana passada estávamos eu e a Sabrina com a turma dela no dia do brinquedo inflável. E a Sabrina vai lembrar dessa cena. E aí eu vendo aquelas crianças ali correndo e tal, porque são menores, né? É um mundo que eu não tô muito acostumada, assim, todos os dias. Eu tô acostumada com a galera maior ali, que já tá numa outra situação. E eu disse, tu vê, né, Sabrina? Aqui é um local onde eles comem, onde eles estão Sim. protegidos. E veja como eles estão brincando aqui, faceiros, e eles não têm ideia que essa é uma das melhores fases da vida deles. E ainda proteger a escola nesse momento, né? Sabe? Porque eu ainda falei assim, a escola tem problemas? Tem problemas. Tem. Mas nesse momento aqui, essa visão que nós estamos tendo, é o melhor lugar onde elas poderiam estar. E aí aquilo me comoveu, Eva, porque poderia ser bem melhor esse lugar onde ela está. É. E aí eu falo sobre tudo. Estrutura, turno inverso, uma educação integral de qualidade, com dança, eles conhecendo o teatro, os esportes, eles tendo uma qualidade maior na educação. Até uma outra coisa que nós estávamos conversando também, que frescura é essa? Que é da LDB e que é uma campanha minha aqui para terminar também, do jeito que nós estamos, que história é essa? Termina dezembro, volta janeiro, daqui a pouco tá assim. E a qualidade? No nosso período, dezembro termina, março volta com tudo. 180 dias letivos, bimestre, ali, pá,
E fazendo temos grandes médicos, Exatamente, que grandes história é essa? engenheiros. Que história é essa que agora nós temos analfabetos funcionais aí? Uhum. Gente, hoje, sem mentira nenhuma, eu passei uma atividade. O pessoal não entendeu. Uma frase. O pessoal não entendeu. Um pessoal que tem que entender. Eu digo assim, a O qualidade. povo tá achando que é brincadeira. A qualidade do ensino tá maravilhosa. Eu, como professora de português ali, que me esforço, que a turma não entendeu. Eu acho que lá pela 6ª vez, quando eu falei, gente, é para interpretar essa frase. E aí que a coisa começou a... Foi bem meia boca, vou dizer para vocês. Foi entendido, bem meia boca. E tu sabe que eu fico triste às vezes, que eu escuto ainda isso. Professor é barbada. Professor ganha bem, professor Ganha bem, tem bem. várias folgas. Vive folgando. Que folga, Tem feriado, Folga. sabe? E eu fiquei pensando agora o que tu falou, Tati, que a escola, além de ser um lugar para aprender, para socializar, ela se torna uma rede de apoio disso aí que tu falou mesmo, de segurança. Porque ali tu sabe que até então está seguro naquele momento, porque a gente também não tem aquela segurança 100% nas escolas, né? Mas tu está ali dentro, tá seguro, que nem tu falou a turma, né? Essa turma de menores, né? E aí? E aí é o que eu digo. Assim como essa turma de menores, vamos voltar para o Rio, que é o nosso central hoje. E se tivesse escola integral de qualidade nessas comunidades e por todo o Rio de Janeiro, eu pergunto, os pais que têm que trabalhar não sairiam mais tranquilos? E quantos nós íamos arrecadar para nós? Educadores, pelo afeto, pelo acolhimento, pela segurança, pela alimentação. E será que as comunidades teriam que viver à mercê, com medo e fazendo o que o pessoal lá manda fazer? Porque dita regra, bota o terror quando tem que colocar. Até dá alguma migalha que o outro ali, mas bota o terror também. Não vamos... Por isso que eu estou dizendo, não se está de lado nenhum aqui. Se está apenas vendo as coisas que aparecem aí diariamente para todos nós. E o que a gente escuta, né? Então assim... Eu vejo que é hora do poder público, e lembrem disso, porque o ano que vem tem eleição. Porque o governador do Rio isso e aquilo. Tomem providência. Parem de colocar as pessoas erradas no poder. Ou ano que vem eu vou ver que o mesmo ganhou. Cabe a nós. Então daí não adianta reclamar. Se tiver ele lá, eu vou dizer, cada um tem o governo que merece. Simples assim. Exatamente. Bom, depois dessa fala, então, da nossa amiga, né? Eu só vou pegar e voltar aqui e falar um pouquinho, então. Nós, como pessoas que trabalhamos aí também, né? Como funcionárias públicas, né? Exato. Saímos todo dia para trabalhar. Temos, né? Aquela certeza que todo trabalhador tem, né? Que tu vai chegar em casa, que tu vai voltar para tua casa. E aí, no caso dessa operação, nós temos lá os policiais que saíram para uma missão, e como eles saem sempre, infelizmente, aí sim, é sem saber se vai voltar para casa. E sabendo que essa missão foi vazada, né? Então a gente se pergunta, inclusive, né, quem teve o interesse de vazar, por que teve, né? E aí nós tivemos, então, esses agentes aí, né, esses heróis que não podem ser esquecidos, assim como a gente tem na educação também, mas hoje vamos falar desse pessoal que saiu para trabalhar e não voltou, que foi o Marcos Vinícius, policial civil de 51 anos. Nós tivemos também o Rodrigo Cabral, de 34 anos, também policial civil, e os 2 militares do BOP. Daí nós temos o Cleiton Serafim Gonçalves, de 42 anos, a minha idade. Saí para trabalhar e não voltar. Cumpriu o papel dele. Se eu não me engano, foi o Cleiton que recente entrado aí, né? Tem um deles que era recente. 40 dias. E o Herber Carvalho da Fonseca, de 39 anos, mais novo que eu.
sair para trabalhar e não voltar. Então, assim, pessoal, quando a gente julga a polícia, isso eu sempre me pergunto, sabe? Porque no primeiro sinal de perigo, quem eu penso chamar é um policial. Óbvio que eu sei que existe corrupção dentro da polícia, assim como em qualquer outro lugar. Afinal de contas, são seres humanos e, infelizmente, a humanidade está bem, bem difícil. Mas, em primeiro lugar, é onde eu vou procurar segurança. E aí eu pegar e não ter compaixão com eles, sabe? De saber que, pô, estão indo para lá para defender a gente, para melhorar, para buscar alguém que tá ali no comando do tráfico e tal. É uma barbaridade isso. E mais aqui, ó, o que a Sabrina falou é muito importante porque o cara vai lá e põe a vida dele à prova por uma ordem maior. Cumprir o trabalho, né? Uma ordem maior, uma ordem que vem de cima, uma ordem que vem do ministro de Segurança do Rio de Janeiro. Entra agora. Uhum. E o ministro está lá sentado. Uhum. E aí vamos desculpar que eu também falo isso. Quem vai lá enfrentar um fuzil que ultrapassa o colete à prova de balas, isso me chocou muito. Sim, De sim. saber que esses caras estão indo sabendo Que disso. vai acontecer. Sabendo que tem uma fábrica lá. Sim. E o cara vai na coragem. Uhum. O cara enfrenta para o ministro apenas perguntar depois. E o governador como é que foi e tu ter que ouvir. Foi um sucesso. Isso é sucesso? Fica a minha pergunta aí. Isso é sucesso, meu governador? Mas tu sabe o que me chocou também? Foi que a gente analisando, dando umas pesquisadas lá, que acontece tudo isso lá desde 1970, tá? Desde 1970, quer dizer então que mais de 50 anos que lá na comunidade existe essa pequena organização, né? Essa pequenininha organização. Pequena organização. E aí eu te pergunto, né? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe como começa, o que acontece. Ninguém viu nada, né? Ninguém viu nada, ninguém sabe de nada. E isso que a Sabrina falou desses policiais aí, o que eu penso é exatamente isso, entendeu? Tu sai para cumprir um dever que nem nós. A gente está saindo de casa, eu, no meu caso, para ir lá atender um aluno de inclusão, antes de sair de casa, dou tchau para a família está ali, né? Um dia normal, como qualquer um, tomo meu café, faço as minhas coisas, né? E aí? Tu não sabe se tu vai voltar, se tu tá bem segura, o que está acontecendo. Tu não sabe ali perto onde tu mora, eu ali onde eu moro, eu não sei que de uma hora para outra pode acontecer algo também. E aí, como é que fica? Como é que fica essas pessoas que estão por ali, né? E esse trauma coletivo horrível. Que se formou. Enquanto vocês estavam falando ali do ninguém sabe, ninguém viu, eu sinceramente, tá? Hoje em dia, com a situação atual do país, se me perguntarem, eu também não sei e nunca vi, tá? Sim. Sinceramente, Sim, eu tô sendo claro. bem sincera, né? Franca aqui. Eu também não sei e nunca vi. O que eu posso fazer é lutar por uma educação melhor. Uhum. O que eu posso fazer É isso aí. é tentar sobreviver, né? Não cruzar o caminho de nenhum deles Uhum. e tentar buscar meios de que eu possa carregar comigo uma legião de crianças, de jovens e adolescentes aí, que eu consiga ser exemplo através do estudo e do esporte. É o que eu posso fazer. E aí vem essa questão toda, inclusive, da gente pegar e entrar assim, no assunto da política. De eu ensinar o jovem a pensar, de eu não chegar lá com a minha visão, com a minha opinião e querer colocar dentro da cabeça da pessoa. De eu pegar e ensinar esse jovem a pensar. E eu não tenho como ensinar um jovem a pensar se eu não ensinar esse jovem a ler, se eu não ensinar esse jovem a escrever, se eu não ensinar esse jovem a se manifestar, não só verbalmente, né, mas de tantas formas que a gente pode, inclusive com a postura. Então eu tenho que ser exemplo, sabe? E, enfim. E eu acho que entra também aí essa questão do valor à vida, né?
Porque, pelo que eu percebo, assim, né? Eu não sei, assim, sabe, como me expressar, mas eu tô achando, assim, que parece que não tá valendo muito a vida. Ah, com Entendeu? certeza há uma frieza maior no mundo, com É um certeza. sentido, assim, em todos os sentidos mesmo, entende? Há Às uma vezes eu paro, assim, e começo a pensar, que nem a Sabrina falou, assim, será que eu tô fazendo mesmo o meu melhor? Será que eu podia fazer um pouquinho mais? E eu acho que é essa a realidade mesmo, Sabrina. A gente tem que aproveitar aquele momento com quem tu tá ali, né? E tentar fazer mesmo o teu melhor, né? Eu, na minha parte ali, como eu trabalho na parte da inclusão, eu fico muito preocupada em sentido assim, ó, que nós ali estamos ali fazendo nosso trabalho e tal, né? Tudo certinho, que nem a Sabrina falou, né? Mas a gente não sabe como é que tá depois fora da escola, depois fora do teu horário ali. Tu não sabe como é que tá, né? Como é que tá acontecendo? Porque a gente sabe que cada um tem uma história de vida, cada um tem as suas necessidades, né? Mas eu acho que isso que a Sabrina falou é muito importante, porque tu tentar fazer o teu melhor, né? Que nem os adolescentes, né? Os adolescentes que a gente fica ali, que nem a Tati falou, eles estão demorando mais mesmo para pensar. Sabe? Ah, é muito cansativo, já chego cansado, eu tô cansado. Ai, tem que pensar. Ah, mas tem mesmo que escrever, tem que fazer, sabe? E o aluno de inclusão, o que que acontece? Ele tá ali mais assim ainda visto em sentido que ele não tem realmente o que ele tá ali, assim como eu posso te explicar, ele tá ali, né? Tu pede para ele fazer algo, ele faz. Para ele é de boa, ele não tá ali pensando nessas questões, nem sabe o que aconteceu no Rio de Janeiro, sabe? Nem sabe o que está acontecendo ali. E eu fico muito preocupada, sabe? Porque é que nem a Tati falou, essa questão de incluir todo mundo, sabe? Está cada vez mais difícil. E tem coisas que nem a Sabrina falou, que às vezes a gente tem que. Tu olha, ai, sei, não sei. Mas eu não fiquei sabendo. Mas agora tem coisas que às vezes dá vontade mesmo da gente pegar e falar mesmo, sabe? Já aconteceu isso comigo, não sei se com vocês, mas já aconteceu de eu sair da casinha várias vezes, porque eu vi algo ali que não gostei mesmo, sabe? Com um aluno, até com um parente meu, ou com alguém assim, que eu achei uma falta de respeito, que eu achei que o exemplo não foi legal. E eu, na hora, falei mesmo. As pessoas até acharam estranho, sabe? E é que nem vocês estão falando, sabe? Às vezes a gente pensa assim, não vou me meter, não vou falar. Mas tem coisas que às vezes vale a pena a gente falar, sim. É que, como é que eu vou te dizer? A coisa tá tão difícil, tão virada. Eu costumo conversar com a minha avó e eu digo assim para ela, minha avó aí que já tá indo para os 90, e ela fala que ela não sonhava em ver um mundo assim, um país, enfim, como ela tá vendo. Claro que a dificuldade sempre vem do mundo inteiro e as histórias vão se repetindo. A gente sabe que não tem muita novidade, mas uma coisa é certa, a frieza aumentou muito, um pouco da tecnologia. A gente sabe que tem os dois lados aí da moeda. Então, a vida, pelo material, pelo consumismo, que também aumentou muito, ela não vale muito mesmo. O que vale é mais do que eu consumo, o que eu tenho e não o que eu sou. Hoje é muito isso, né? E tá aí os influencers para esfregar na nossa cara a todo momento o quanto eles são ricos, o quanto eles deram certo na vida, o quanto a vida deles é luxuosa. E que é um acesso que essa galera que não tem nada também tem. Eles não podem ter nada, mas no celular eles têm. Tem. E esse acesso eles também têm e eles também querem isso. Da maneira errada, claro, muitas vezes da maneira errada, eu não estou protegendo aqui ninguém. Mas eu estou dizendo que eles pensam assim, fulano tem, eu também quero. De que jeito eles vão conseguir? Aí a gente entra no livre-arbítrio e nas escolhas. Alguns vão trabalhar, vão ter a sorte de encontrar uma Eva, uma Sabrina, uma Tatiana, que vai orientar e que vai dizer... Eu até ia contar uma história aqui, mas não posso. Outros vão comprar o celular bem baratinho daquele jovem que só queria tomar uma cachaçinha e foi lá roubar, né? Exatamente. Então,
Eu tô Essas- dando o exemplo do nosso presidente, tá? Caso não ficou claro. essas- É. Então, essas questões todas, isso aumenta a violência, isso aumenta essa frieza e esse poder de sangue. Eu não tenho outra palavra aqui para dizer. Porque daí a pessoa, porque ela quer, ela vai a fundo mesmo, faz de tudo e quer conquistar. E muitas vezes a pessoa entra naquela neura, eu quero, e os jovens também. E aí eu tenho que conversar muito com eles, porque eu digo, tá, mas e aí vale tu ter isso e tu não dorme, tu não tem, tu não sabe até quando tu dura, uma carreira muito rápida. Então, só que eles não têm isso aí. Quem não vai na escola mais, quem não tem acesso. E por isso que eu digo, poder público, só a educação muda isso. Só o acesso, só o debate, só a conversa. Mas tu não quer, né? Porque tu quer o voto. Isso tu não quer, né, mas poder público. E poder público, quando eu digo aqui, é todos mesmo, até o nosso presidente. Tu quer voto, para ti é mais importante o voto. E aí? Não interessa quantos vão ser assassinados lá. Pode ser 500. A operação vai ser sempre um sucesso e amanhã nós teremos 600 lá naquele mesmo lugar. Eu tenho recebido bastante elogio ao nosso programa, que fala sobre educação, que traz sempre assuntos assim muito interessantes e importantes, né, para a sociedade. E daí vai um beijo também para Rosaura, minha nutricionista, Rosaura Kosminski. Ela trabalhou durante 35 anos na televisão. E essa semana eu tive consulta com ela. E aí ela estava me dando umas dicas lá e tudo, e contando, né, como é esse acolhimento do público, né? Nosso público é um público diferente, não é da televisão, ele vem da internet, né? Estamos nesse novo momento, né? E aí ela falou assim que como é difícil, né, a gente ter esse retorno. Eu até brinquei, falei com ela, né, do financeiro, continuamos com meia dúzia de mil-réis e tal no bolso. Continuamos, pessoal. Quiser Continuamos. patrocinar, você aí curta, comenta, compartilha e patrocina. Patrocina educadores aqui, professoras que trazem assuntos relevantes, pertinentes para a sociedade, reflexões, que vai formar um cidadão, uma cidadã de bem ali, que vai saber votar o ano que vem. Sobre isso. Exatamente. E o nosso projeto, ele é muito maior do que o Sala Aberta Podcast aqui, tá? Então, assim, deixar bem claro para vocês que muitas novidades aí pro ano de 2026, já pro final de 2025, mas pro ano de 2026 vem muita novidade aí. E também, né, continuar então que eu estava conversando com ela foi falando isso, como é difícil ter esse retorno tanto do financeiro e tal, quanto de views e tudo mais. E aí eu falei para ela, me deixa muito triste, realmente, mas tá crescendo. É pequenininho, é de pouquinho em pouquinho, mas está crescendo. E eu tô vendo as pessoas vir falar com uma seriedade, dizer assim, eu não acho mais na televisão um programa que realmente fale sobre as coisas como vocês falam. E elas têm vindo me contar isso. Tenho achado isso muito, muito interessante, né? Então já fica a dica aí realmente para vocês que pensam em patrocinar um programa e salve aí que teremos novidades. Vou até tinha me perdido porque eu tinha esquecido aqui uma coisa muito importante. A transformação, ela começa pelo exemplo. Já disse isso muitas vezes, né? E aí, essa semana, eu tive um momento, assim, sabe, tu olhar uma coisa e tu gravar aquela fotografia, porque realmente é aquilo ali que tu vê que vai mudar as coisas. Dentro da minha sala de aula, eu tenho muito de falar sobre virtudes. Nós já fizemos, inclusive, programas aqui falando sobre as virtudes. E eu acho que essa é a sementinha que a gente planta no jovem para o futuro. E aí, eis que minha colega de bancada estava na sala de aula comigo e começou a contar algo sobre o Rio de Janeiro para os alunos. Estavam falando sobre uma pessoa determinada lá do Rio de Janeiro. E ela começou a falar e começou a juntar a galerinha na volta. São os estudantes do 5º ano. Se sentaram, sabe, os jovens vieram
e começaram a vir, Que legal, né? se sentaram nas classes, assim, e ela bem na minha frente ali conversando, e ela não percebeu isso. Mas na hora eu tirei aquela fotografia, sabe? Eu vi, eu disse assim, Tati, tu tem um grande talento para falar com o jovem. Eu sei que já te falaram isso dentro de casa também, mas é a Tati abrir a boca e a gente quer ouvir. Seja de uma forma engraçada, que ela fale sobre alguma coisa, seja do jeito dela mais sério, mas nunca ofensivo, sempre com um tom certo. Essa é a frase. Tu tem um tom certo de falar as coisas. Então fiquem ligados aí, porque temos já projeto aqui. Teremos. Tatiana vai conversar com o jovem. Diretamente. E tenho certeza que os pais que estão nos ouvindo aqui vão gostar de saber, então, que nós teremos uma professora conversando aí com os jovens de uma forma mais direta, mas trazendo coisas, questões e tudo que eles têm de uma forma responsável, né? Com Muito certeza, bem estudada. Sempre muito responsável. E é interessante isso que a Sabrina colocou, e eu me sinto lisonjeada de ouvir, amiga. Muito obrigada, né? Minha amiga, minha colega de bancada, porque isso é uma coisa que eu sempre escutei da minha mãe, porque ela diz assim, é impressionante que tu é brincalhão desse jeito, mas tem uma coisa que é a responsabilidade. Tu consegue dizer para aquele jovem assim, ó, tu pode tudo, mas tu tem que ter um limite, tu tem que ter uma responsabilidade. Sem aquela pressão, tu faz entender, tu te faz entender. E isso sempre foi assim um legado para mim, principalmente na educação, porque a minha missão que eu vejo é sempre fazer com que eles enxerguem que eles precisam melhorar tanto a eles como pessoas, mas que eles precisam levar isso para casa. Porque a gente sabe que é um tumulto, às vezes, a história deles. Sim, a mochila, né? E aí eu digo, gente, cabe a vocês levar isso lá. Essa sementinha, principalmente quando está tendo discórdia, muita briga em casa, que essa é uma máxima que o meu chefe fala, né? Um abração aí, Zé Paulo, que é na casa onde falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, eu uso isso com eles para explicar que muitas vezes esses conflitos, essas questões que acontecem, é justamente dessa falta. Essa falta de estrutura, essa falta de acesso, essa falta toda que faz com que situações ali se acumulem e explodam. Então, eu procuro pontuar com eles. Ó, está acontecendo isso aqui, está acontecendo aquilo ali. E, claro, que falar de aborrecência e da adolescência, como eu digo com eles, é necessário tu ter um tom de responsabilidade. Tu pode brincar. Isso. Mas tu tem que ter aquele tom de responsabilidade, porque é um momento que é crucial para a vida deles e que eles podem arruinar a vida deles ou alavancar. Eu digo, cara, é aqui. Essa é a hora. Então, é como a Sabrina falou, a gente tem uma missão como educador, que é transformar essas vidas. E quanto mais vidas a gente levar e transformar, melhor, a nossa missão está feita. E a gente tem exemplos aqui, né? Que nem a Tati falou que foi transformada, né? Adolescência, tu conseguiu também, né? Eu também sou exemplo, né? Porque eu ficava na escola, eu estudei no Décio, e eu ficava ali, tinha projeto ali à tarde, eu estava ali. Quando eu estudava, eu era ajudante até da dentista. A gente tinha dentista na escola, olha só. E eu era ajudante de tudo, eu queria ficar na escola, sabe? E só para resumir a história, eu, como fui muito assim, de querer ficar na escola, claro, eu também fui uma jovem bagunceira, assim, Mas brigona. Mas o que acontece? A escola me deu aquele apoio que a minha mãe não podia me dar, porque a minha mãe tinha que trabalhar. A minha mãe trabalhava 3 turnos. Minha mãe era separada. A da Tati também, para dar brinquedo para ela. 3 turnos. E a parte mais triste, assim, disso é que eu não tenho meus irmãos, né, presente, né? Meus irmãos faleceram. E eu sou filha única agora. E agora eu paro para pensar e eu vejo que os meus irmãos, eles tiveram as escolhas dele de não aproveitar o que eu aproveitei na escola. Tu entendeu? Então, muitos anos, assim, a minha mãe se sentia culpada e tal. E eu disse para a mãe, é escolhas.
Eles tiveram as mesmas oportunidades que eu na escola, mas eles tiveram outras escolhas, né? E aí a gente para refletir o que a Tati falou. A educação ajuda ou não? E aí eu já entro na parte também da educação, na parte da inclusão. Tu imagina um aluno, né, que ele vai para a escola, que ele tem que ser incluído ali, né, com as suas limitações ali, né? E tu tem que fazer isso, tu tem que fazer. Porque depois lá fora, ele tem que sair dali com mais autonomia. Aqueles que conseguem ter mais autonomia é o que eu faço. É que nem a Tati falou, é autonomia, tu dá autonomia. Se ele conseguir limpar a mesa que ele almoçou, já é uma autonomia. Se ele puder ir ao banheiro sozinho, já é uma autonomia. E é isso aí que a gente hoje em dia está se perdendo muito. Está se perdendo essa questão do respeito, da autonomia, né? Isso aí eu vou te falar, sabe? Tem coisas que nem a Tati falou, tem coisas que a gente não pode falar, mas eu acho que está se perdendo muito o respeito e a autonomia. Sim. E tu, galera jovem aí? Fala, meu jovem. Fala aí, professora, o que vocês acham aí? Comenta, fala sobre esse assunto. A gente tem sempre tanto debate, tanta reflexão. Vocês estavam loucos para saber aí, me questionaram muito. Desde o dia da mega operação, no dia seguinte. Sora, o que tu acha disso? Tá certo, tá errado? Eu falei para vocês que eu não ia falar nada, ó, porque eu ia falar no programa. Então assistam o programa agora, curtam, compartilhem as partes que vocês acharem mais pertinentes. E aí hoje vocês ouviram aí essas professoras falarem muito sobre o que realmente aí se passa no Rio de Janeiro. E a Sora falou para vocês, olha, não é uma coisa só. Então aqui eu acho que a gente desnudou vários setores aí que permeiam a sociedade e que, infelizmente, estão todos ali na mesma teia para acontecer essa mega operação aí. Que não vai ser a última, né, gente? Não, infelizmente. Não, infelizmente. Não. E cá para nós, então, né, pais irresponsáveis. Vamos falar um pouquinho também aqui. Esse recado vai para vocês, tá? Educar é resistir. É remar contra a maré. É dizer não quando o mundo inteiro diz sim. Não desistam dos seus filhos, olhem nos olhos, conversem, participem da vida deles. A presença salva, o amor direciona, o limite protege. A presença salva. Aí eu também queria aproveitar, antes de passar a bola para a Evinha, tá? Só mandar um beijo para minha aluna Bárbara. Ó, Bárbara, eu tô usando o teu brinco, tá? Que tu me deu de Dia dos Professores. E um beijo pra Cauane, antes que ela morra de ciúmes, tá? Pra Cauane, pra dizer pra ela que eu usei, né, o brinco no outro episódio. Ela sabe disso. E aí, antes que a Dani chore, um beijo pra Dani, que é a minha pref. Eu vou aproveitar aqui e enviar também. Vai faltar hoje, tá? Vocês me puxam a orelha amanhã. Mas assim, ó, as primeiras que pediram um beijo no programa, tá? Julinha, Yasmin, Tayeli, um grande beijo. Quem mais que pediu? Vou ficar por aí. Depois, se eu lembrar, eu falo para vocês. Enfim, mandem os recados a partir de agora, que nós vamos ter mais esse momentinho aí, daquele do carinho, do afeto, tá? De mandar uma beijoca aí para vocês. Aquele tá bom? beijo, aquele momento do um beijo para minha mãe, para meu pai e para você. Exatamente. E eu não ia ler o que a Sabrina colocou, mas eu achei muito bonito. Que a Sabrina tem todo um carinho pelo programa também, né? Que ela faz. E eu quero ler o que ela colocou aqui. Chegou o momento de alinhavar, costurar o que ficou solto. O Brasil precisa reencontrar o valor da vida. Enquanto houver mãe, família, parente chorando e filho perdido, a gente tem o dever de falar. Cada palavra é um ponto nesse tecido social rasgado.
E o Sala Aberta existe para alinhar o amor, a justiça e a esperança. E eu acredito em tudo isso. E eu também não posso deixar de dar um oi para uma galera muito especial, que a gente conversou muito sobre essa questão do Rio de Janeiro. Olha, eu até pensei que eu ia ser xingada na sala de aula, porque eu tô ali no apoio, mas eu era fazendo uma bagunça ali, né, conversando sobre isso. Eu quero dar um oi pro Enzo Zoreba. Ele vai saber quem é o Zoreba. O Adriel, que é o Moeba, que é também o Moeba mesmo. O Cirilo, da turma 64. Oruan, da Shopee. Sabe quem é, né, Oruan? Olha, um beijo para vocês. Eu quero agradecer mesmo. Vocês, olha, estão sempre junto conosco. Quero agradecer o carinho de todos vocês, tá? Segue lá, compartilha, dá um link, escreve, questiona que a gente está aí para responder, tá bom? Um beijo para todo mundo. Exatamente, para encerrar só, Nathalie, que fez 15 anos hoje, a gente conversou Ai, muito sobre isso. É. Parabéns mais uma vez, que tu esteja aproveitando o teu dia ao lado dos teus e que tu sabe aí que a responsabilidade aumenta um pouquinho a partir de agora. Tá deixando de ser aquela menininha, tá sendo uma moça agora e que com certeza aí vai trazer muitas alegrias aí para tua família. Que tu continue com essa cabeça cada vez melhor, tá? Um grande beijo. É isso aí, então, pessoal. Nosso programa chega ao fim. Como a gente já falou, né? Não tem como a gente falar sobre um assunto desses e trazer uma solução. Mas tem como a gente conversar, refletir e chegar na conclusão de que o caminho é sim a educação. Então, se vocês também acreditam que a educação ela pode realmente mudar um mundo, uma nação, né? Pode mudar o meu bairro, de repente. Segue a gente, vem com a gente, que a nossa sala vai estar sempre aberta. E é isso, pessoal. Hoje aqui em tom solene mesmo, terminar essa sala aberta dando boa noite e fazendo aí um minuto de silêncio pelas famílias, pelo Rio de Janeiro, pelas pessoas que se foram aí nessa Com certeza. vacina. E assim a gente termina o Sala Aberta. Boa noite. Boa noite.